Bom, gente, bem-vindos ao nosso webinar. Na verdade, é a apresentação do Release Notes num formato de webinar para a gente poder mostrar para vocês como o software vem se ajustando, buscando, né, as correções necessárias em razão da utilização, da implementação da ferramenta, bem como da melhoria, que é a evolução do que a gente tem no sistema, de novos módulos, de novas aplicações que ajudam no dia a dia de vocês. Então, a ideia é a gente fazer um resumo hoje do que tem de novidade aí, pegar alguns pontos principais que nós elegemos para trazer para vocês, mas que é muito importante que vocês tenham essa proximidade com o gerente da conta de vocês, para que possa passar com maiores detalhes, com o que tem de novidade que pode ser útil para cada um de vocês. Hoje, quem vai apresentar para a gente vai ser o Rafa. Eu vou ficar aqui no meu papel. Por favor, fiquem à vontade. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, se for uma coisa que a gente vai falar mais para frente ou que a gente vai pedir para responder um pouquinho depois, pode ser também. Pode escrever no chat, que eu vou estar aqui monitorando e acompanhando com vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos, obrigada. A sala está cheia. A gente fica muito contente com isso, viu? Rafa? Pessoal, bom dia. Então, a gente vai falar um pouquinho, como disse a Simone, das melhorias do último release do Legal Desk. E antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho da nossa solução, né? Para quem ainda não conhece o todo, às vezes conhece só uma parte. A nossa solução é formada por dois grandes pilares, né? Primeiro, a parte do back-office, que é toda a parte de sustentação, da administração, onde eu tenho ali toda a parte de faturamento, contas a pagar, receber, os relatórios gerenciais, e a parte do front office, que é onde é o contato direto com o advogado, onde tem o lançamento de timesheet, a revisão de pré-fatura, prestação de conta, toda a parte de acompanhamento processual. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Release Notes do Legal Desk, que é o nosso front office. Tá? E além do back office e do front office, nós temos todas as integrações que sustentam a nossa solução. Então, nota fiscal eletrônica, integração com o banco, integração com as soluções de GED, que nós também fornecemos separadamente, a parte de baixa automática de publicação em andamento, enfim, todas as integrações necessárias com o meio externo. E, para implementar tudo isso, temos uma série de serviços também, como implantação do sistema, gestão do ambiente implantado, treinamentos, consultoria em gestão de negócio, não só de sistema. Então, esse seria todo o nosso leque, nossa solução completa. Falando um pouco do nosso Release Notes, que a gente vai apresentar hoje, ele tem 32 melhorias e evolução e 70 aprimoramentos. Tá? Quando a gente fala aprimoramento, são itens que são ajustes, até questões que são levantadas assim que a gente implanta uma versão, os clientes reportam algumas situações de um ajuste técnico, e aí entra nessa questão de aprimoramento, questão de performance, tá? Melhoria contínua. E aqui são novos módulos, novos campos, novas funcionalidades quando a gente fala de melhoria e evolução. Rafa, posso pegar um ponto aí que eu acho que é importante, né, a gente deixar claro. Então, quer dizer, quanto mais usuários utilizando a ferramenta, a gente vai ajustando, vai trazendo melhorias. E, em paralelo a isso, a gente vai desenvolvendo novas aplicações, né? Então, a gente sempre separa assim, mas para a gente deixar bem claro que tem a evolução por utilização, né? O que é muito bacana, porque significa que a gente está implantando as novidades e o pessoal está usando, está experimentando e está dando feedback de alguns ajustes necessários. E o outro é a evolução da ferramenta, que nós falamos parte de algumas coisas do Case Management no último Release Notes, e hoje a gente vai focar em novidades por aí. Hoje a gente vai falar só do Legal Desk, né? Que é o Release Notes do Legal Desk, e em especial em alguns pontos. Vamos falar um pouquinho da parte de assuntos jurídicos, que é onde você faz o acompanhamento processual, da agenda jurídica, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de correspondentes, do controle orçamentário, que tem uma integração nova com o GED, por isso que o GED também está destacado ali, e da administração do sistema como um todo, onde a gente vai falar um pouquinho de cadastro de campos sensíveis relacionados à LGPD. Tá? Então, esse vai ser o nosso foco durante esse webinar de hoje. Se fosse passar por todos os itens, ia se estender demais. Então, como a Simone comentou,
que ainda não teve acesso ao Release Notes em PDF, pede para o gerente que ele encaminha para vocês e vocês podem consultar na íntegra todos esses itens que contém nesse Release Notes. Então, antes de a gente começar a falar um pouquinho, por que é importante ter o sistema atualizado, né? Não só porque todo o sistema, não só o Legal Desk, mas o seu sistema operacional do celular, sistema operacional do seu computador, do seu laptop, é importante manter atualizado, porque além de melhorias de performance, correções e tudo mais, tem as questões relacionadas à segurança. Então, é sempre importante manter todos os seus sistemas atualizados e não deixar muito tempo sem atualizar, porque você pode ter problemas de integração com outros produtos, por exemplo, Adobe, entre outros. Então, é sempre recomendado manter o sistema sempre nas últimas versões e, de preferência, na última versão. Rafa, deixa eu pegar um gancho aí, que eu acho que é uma coisa bacana da gente falar também, que esse, por exemplo, é um excelente momento para organizar com o gerente de conta quando que pode ser uma atualização, uma data, valores, para que possa se programar para o ano de 2022, por exemplo, né? Então, é um excelente momento para combinar com o seu gerente de conta, um cronograma, um orçamento, para que a gente consiga trazer essas melhorias para vocês. De Legal Desk, a gente comenta que, no mínimo, pelo menos 2 atualizações por ano é recomendado, para estar sempre com as últimas correções e melhorias. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar vai ser de alguns itens relacionados ao módulo de assunto jurídico. Então, antes de a gente começar a falar da melhoria, vamos fazer uma introdução aqui do que é o módulo, né? Então, o módulo de assunto jurídico é um módulo que permite fazer o controle de vários tipos de assunto, né? De vários tipos de processo. Então, por exemplo, processo trabalhista, então eu tenho lá um perfil para fazer a gestão dos meus processos trabalhistas. Eu tenho os processos tributários, civil, criminal, entre outros tipos, além de permitir fazer gestão de contratos e de consultivo. Tá? Então, o sistema é bem flexível. De acordo com esse perfil, você pode ter campos e funcionalidades específicas para cada perfil. Isso dá uma personalização, até mesmo quando tem algum cliente que exige algum campo. Então, o sistema ele é bem flexível nesse sentido. E nesse módulo, o que tem de novo? Foi incluído um novo campo no cadastro do processo e no recurso incidente, chamado site do tribunal. Qual o objetivo desse campo? Quando você estiver navegando no detalhe do processo ou do recurso, você vai ter um botão chamado site do tribunal, que ele vai te direcionar diretamente para o site onde está aquele processo. Tá? Então, você não precisa ficar lembrando, sabendo, digitando lá, abrindo o navegador. Então, aqui você, no cadastro do processo, já coloca o endereço do tribunal. E quando você estiver navegando, com um clique lá no detalhe do processo, você vai para o site para baixar alguma peça, ou até mesmo para fazer algum protocolo ou algo nesse sentido. Isso era uma coisa que o pessoal pedia bastante, né, Rafa? E conseguimos colocar isso agora nessa versão. Isso é uma coisa Muitas bacana. Coisas das melhorias do Legal Desk são solicitações de desejo de cliente. Então, sempre que tiver alguma coisa que no dia a dia de vocês estão utilizando e percebe, pô, aqui podia ser melhor, aqui podia ter um atalho para algum lugar, sugere isso para o seu gerente, que isso sempre vai para a lista de desejos aí do desenvolvimento e isso vai saindo aí conforme vão saindo as versões, vão ganhando prioridades, né? E isso vai saindo como melhoria nos releases. Aí é importante também acompanhar os releases para ver quando a sua sugestão foi contemplada, vamos dizer assim. Uma outra melhoria relacionada ao jurídico foi uma solicitação que foi feita bastante por quem já usava o BCS jurídico, porque na tela do BCS jurídico, na aba de andamentos, você tinha uma visão consolidada tanto dos andamentos como dos compromissos, lado a lado. E no Legal Desk eu tinha módulos separados, uma tela só para andamento e uma tela só para compromissos e tarefas, que é a tela de agenda. Então, nesse release foi disponibilizado uma opção de você habilitar a visão lado a lado, onde você vai ter tanto o andamento como a agenda na mesma visão, que você pode acompanhar, se não esqueceu, não fugiu, não escapou algum compromisso daquele andamento. Então, uma forma de você fazer o acompanhamento uma forma visual mais prática. Tá? Também sugestão, solicitação de clientes, essa de clientes que usavam o BCS jurídico e migraram para o Legal Desk. Que é super importante para quem está na rotina do jurídico, para facilitar a distribuição de trabalho, organização de agenda e tudo mais. Exatamente.
Agora vamos falar um pouquinho, ele ainda está dentro do jurídico, mas até chamaria ele de um novo módulo. Tá? Ele é um novo módulo porque ele tem uma nova telinha, então, que é o fluxo de correspondente. Que a ideia é fazer a gestão e o controle das atividades delegadas para correspondentes até de outras regiões, né? Porque às vezes isso fica muito no e-mail, fica muito ali no andamento que eu coloquei, eu não sei se ele concluiu, se ele terminou, ele me manda e-mail que terminou, então isso acaba ficando um pouco solto, e a ideia desse fluxo é deixar dentro do sistema todo esse controle. Tá? Então, o advogado, por dentro do Legal Desk, ele direciona uma solicitação, uma tarefa para um correspondente específico. O correspondente vai receber essa notificação que foi atribuída uma tarefa para ele. Ele pode aceitar ou não. Uma vez aceito, ele vai executar o trabalho, vai finalizar no sistema, vai incluir documentos, vai finalizar. E aí o escritório recebe isso também via sistema, analisa se está ok e ele pode aprovar ou reprovar. Uma vez reprovado, volta para o correspondente concluir ou complementar com uma mensagem. E se ele aprova, isso fica liberado para ser pago para o correspondente. Tá? E além desse fluxo, o correspondente consegue lançar despesas, se ele precisou tirar cópia, se ele precisou de um estacionamento, ele consegue lançar despesas e anexar os comprovantes e consegue fazer downloads de documentos que na solicitação eu vinculei àquele compromisso e fazer uploads de documentos comprobatórios da audiência ou algo do gênero para comprovar aquele serviço feito. E o mais legal disso tudo é que nesse fluxo, os documentos que são disponibilizados para o correspondente ou são inseridos por ele, já vai direto para a ferramenta de GED. Então não precisa ficar salvando, importando. E, então já fica tudo dentro da plataforma, tudo dentro do mesmo local onde os documentos estão armazenados. Então é um fluxo bem bacana. Ele já foi lançado no release anterior, do 2021.00, e agora no 2021.00 foram melhorias, foram evoluções para dar mais autonomia para o advogado e facilitar um pouco o fluxo. Tá? Então, para quem trabalha com grande quantidade de correspondentes, seja para audiência, seja para diligência, isso veio para ajudar muito a controlar o dia a dia das agendas, né? Tanto você vai falar um pouco mais, né, Rafa, mas tanto pela organização interna do escritório, quanto pelo próprio correspondente. Isso, e aqui também a gente pode falar até da questão de segurança, né? Você não tem documento trafegando por e-mail, você não corre o risco de isso ir para uma pessoa indevida, então tudo está ficando dentro do sistema e com uma comunicação segura e o correspondente está interagindo dentro do seu sistema. Então isso facilita bastante e evita desvios, perda de e-mails e algo do gênero. Então foram criados 2 novos campos, o cadastro de correspondente já existia, você já podia vincular um correspondente ao processo, mas como esse fluxo não existia, foram criados 2 novos campos. Um para você informar o usuário que o correspondente vai usar para acessar a ferramenta, o Legal Desk, e um e-mail para onde ele vai receber as notificações. Tá? Então, o primeiro passo para esse fluxo acontecer é usar esses 2 novos campos para cadastrar o usuário e o e-mail. E depois de cadastrado, você vai lá na tela do correspondente e clica nessa opção, criar usuário. Nesse momento, é gerada uma senha expirada, né? É enviado um e-mail automático para o correspondente com essa senha, com acesso. Ele vai logar, no primeiro login ele vai trocar a senha e ele vai ter acesso ao módulo de agenda do correspondente, onde ele vai ver apenas os compromissos e as tarefas vinculadas a ele. Se porventura o correspondente falar, não sei, não lembro minha senha, esqueci, usei uma vez, há 1 ano atrás, basta vir aqui no cadastro do correspondente, também foi criado esse botão reenviar usuário. Então, você não precisa ficar sabendo a senha do correspondente. Você vai clicar aqui, automaticamente a senha dele vai ser resetada, vai ser expirada e vai ser enviada uma senha temporária para ele entrar, logar e trocar essa senha no primeiro acesso. Tá? Então, essa é a melhoria em relação à gestão aqui da conta, que dá a possibilidade de você reenviar o usuário para o correspondente. Além disso, você faz o vínculo do tipo de compromisso com o valor sugerido. Tá? Então, o primeiro passo é você vincular se o tipo do compromisso ele vai ser atendido por correspondente, sim ou não. Porque uma vez eu vincular o tipo à opção sim, quando eu escolher esse tipo lá no compromisso,
ele já vai habilitar os campos de correspondente para mim. Caso o tipo do compromisso está como não para correspondente, quando eu escolher esse tipo de compromisso lá, ele não vai ativar o fluxo automaticamente. Então, o primeiro passo é definir quais vão ser os tipos de compromisso que eu vou utilizar correspondente e ajustar isso no cadastro. E eu posso também já vincular a uma fase processual e valor, tá? E texto de andamento. Porque quando você finaliza a aprovação do trabalho, automaticamente é criado um andamento com essas informações que foram pré-definidas no cadastro do tipo de compromisso. E também é possível cadastrar valores por comarca e ato. Esses valores não são valores fixos, tá? São valores que ele vai sugerir. Na hora que você escolhe lá o compromisso, escolhe o correspondente e o tipo do compromisso, ele já vai te sugerir um valor. A gente vai ver nas telas próximas. Mas nada impede de você ir lá e trocar aquele valor da tarefa a qualquer momento. Por que isso é importante, né, gente? Porque pode fazer uma gestão da contratação do correspondente também. Você pode abrir o fluxo do correspondente, mas pode ser que lá na frente a audiência seja cancelada ou que aquela tenha sido resolvido com um telefonema ou tenha sido resolvido de outra forma. E você tem como fazer a gestão e como estabelecer já o preço que você tem de padrão por região, para negociação, ter uma tabela de referência, né? Exato. E como que funciona, né, na prática? Então, eu estou lá na tela de agenda, aí eu crio um novo compromisso ou tarefa, aí ele vai abrir a janelinha de agenda e quando eu escolho um tipo de compromisso no qual eu marquei lá correspondente sim, ele já ativa esses dois campos, correspondente e valor, e ele vai sugerir o correspondente que está cadastrado no processo e vai sugerir o valor de acordo com o ato e com a marca que eu pré-defini no cadastro. Não vem bloqueado, eu posso alterar o valor, eu posso alterar o correspondente, é só uma sugestão. Tá? Uma vez concluído, ele vai dar uma mensagem, confirma o envio do compromisso correspondente. Se eu colocar como não, o compromisso fica salvo, mas não foi enviado ainda. Você pode fazer isso depois. Às vezes eu quero fazer todos os cadastros, depois eu envio. Mas se eu já clicar em sim, quando eu terminar o cadastro do compromisso, ele já envia um e-mail correspondente. E aí, nesse e-mail tem as informações. É um e-mail que a gente pode personalizar o conteúdo, mas ele já vai com o link do Legal Desk, ele já vai com a informação que ele tem um novo trabalho para avaliar e aceitar. Tá? Então, ele vai receber essa notificação e aí ele aceitando, você também recebe, se ele recusar, você também recebe uma notificação. Então, esse é o começo do fluxo. Aí, depois disso, eu tenho esse novo módulo, que eu comentei lá no início. Né? É um novo módulo porque é o módulo de agenda do correspondente. Esse módulo é usado tanto pelo correspondente como pelo advogado. Qual que é a diferença? Quando é o advogado, ele vai ver todas as solicitações aqui para todos os correspondentes, para fazer a gestão, como disse a Simone. Quando é o correspondente, ele só vai ver os compromissos e as tarefas delegados para ele. Ele não vai ver dos demais correspondentes e só as que estão ainda pendentes de ou execução ou pendente de conclusão. Tá? Então, esse é o mesmo módulo, mas a visão ela é diferente. E não só a visão dos compromissos. As opções de ação também. Então, no correspondente, ele consegue visualizar os detalhes para ver as informações da atividade, ele consegue editar para concluir só, ele não consegue mexer em outros campos, ele consegue incluir anexos e lançar despesas. Já o advogado, ele tem as mesmas opções aqui, além disso, ele tem o aprovar e reprovar, que é para aprovar o trabalho quando concluído ou reprovar. Quando ele reprova, aparece uma mensagem para ele dizer o motivo e volta para o correspondente complementar, ou enviar para o correspondente, que é aquela situação que eu salvei, pus não naquele processo inicial, mas eu quero enviar agora. Aí você vem aqui e então enviar para o correspondente. Então, essa é a telinha onde você vai fazer esse controle. Então, é um módulo bem simples, mas requer uma implantação, porque a gente precisa ativar esses campos. Qualquer um que entrar agora aí no módulo de agenda não vai aparecer esses campos, no cadastro do tipo de compromisso também não. Então, até para não confundir. Então, quem pretende usar, tem uma implantação, que é para fazer essa ativação desses campos, configurar quais serão as notificações, para quem vai, qual vai ser o teor da notificação. Então, tem um trabalhinho inicial aí só de ativação,
e um treinamento, né? Um treinamento para as equipes aprenderem a usar e quem vai ficar responsável. Então, é algo bem simples de implantar. Tá? Complementar, Simone, com algum? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é uma ferramenta que vem para ajudar demais. Agregar era uma coisa também que as pessoas, nossos clientes pediam fazer um tempo, né? E a gente resolveu focar nesse módulo, porque traz um valor agregado importante aí, principalmente para os escritórios que trabalham no dia a dia com bastante correspondente, escritórios de volume, isso faz ajuda demais. Então, só isso que eu tinha que complementar. Que, de novo, né, sempre que a gente pode ouvir, que faz sentido, que a gente escuta e vai desenvolver para entregar o módulo que agrega valor no dia a dia para o cliente. Ok. Aí, por fim, ele vai gerar um relatório com todas o que eu posso fazer por período de correspondente, com todas os compromissos aprovados. Então, que vão vir os honorários, vão vir as despesas, tá? Aí, hoje, na versão que está atual, não está integrando diretamente com o financeiro, não está gerando um compromisso de contas a pagar, mas isso está no roadmap. Então, acompanhe aí os releases que logo, logo isso vai estar disponível. Então, automaticamente, quando o advogado aprovar aquele trabalho do correspondente, a ideia é que ele gere um contas a pagar lá para o financeiro. Hoje ainda não está acontecendo isso, mas foi criado um relatório, onde você emite esse relatório ao final do mês e envia para o financeiro. E o financeiro vai pegar linha a linha e lançar os pagamentos lá para o correspondente, tá? O reembolso ou o pagamento. Tá? Então, por enquanto está em relatório, mas a ideia é que, como ele é um módulo, os nossos módulos normalmente eles nascem dessa forma, eles nascem de uma forma mais básica, mais bem funcional e entram no fluxo de melhoria contínua. Então, essa é uma delas. Até para não demorar o lançamento, a gente lançou com a opção de relatório e na evolução natural do produto, ele vai ter a integração direta financeira. Tá? Então, hoje, você precisa ainda gerar o relatório e enviar para o financeiro fazer o lançamento. Bom, controle orçamentário. O controle orçamentário é um módulo que ele já está aí há um bom tempo. O objetivo dele é você acompanhar todo o fluxo do consumo do orçamento, das despesas do escritório. Tá? Então, é um módulo bem bacana, independente do porte do escritório, é legal, porque todos os escritórios já têm essa preocupação do orçamento, né? Já estão todos aí já fechando seus orçamentos para 2022. E não adianta fazer o orçamento e não acompanhar de uma forma efetiva. Tá? Então, esse módulo ele é bem completo. Então, ele trabalha em 3 fases, né? 3 grandes fases. A primeira fase é a construção do orçamento. Então, ele passa por uma fase de as áreas lançam lá todos os seus projetos para o próximo ano, um conselho, um comitê consegue analisar isso, aprovar, comparar com o orçamento de anos anteriores. Então, tem toda essa fase de preparação, criação, planejamento do orçamento. Uma vez fechado o orçamento e aprovado, aí virou o ano, ou entra o ano fiscal, começa a parte de consumo, através de prestação de contas e solicitações de pagamentos. Então, todo mundo vai lançando lá e consumindo esse orçamento. Tá? E aí, ele passa por uma alçada de aprovação, que também é pré-definida na parte de planejamento. Então, lancei lá a prestação de contas, solicitação de pagamento, anexei os documentos correspondentes, passa por todo o fluxo de aprovação e esse já integra direto lá com contas a pagar. Tá? Esse já está integrado, já gera lá, tudo aprovado, fica registrado todo esse fluxo. Então, uma forma de você ter o controle, além de você criar o orçamento, ter o controle efetivo do consumo do seu orçamento, se precisar ajustar em alguma linha, transferir verba de um lugar para o outro, tudo isso o sistema permite, né, com as devidas alçadas de aprovação. Então, quem ainda não conhece, quiser conhecer um pouco mais, acho que é bem interessante pedir uma apresentação para implementar esse módulo aí no escritório. Então, o que tem de novo? Né? Tem de novo essa opção de você incluir anexos na solicitação de pagamento, colocar comprovantes aqui, e também criar validações de obrigatoriedade. Então, eu não consigo, eu defino quando eu quero que seja obrigatória a inclusão do anexo. Então, se eu não incluir o anexo, ele não vai passar para frente. Tá? Então, além de ter a opção de eu anexar, ele vai sempre obrigar. E, de novo, sempre que eu falo anexo no Legal Desk, eu estou falando integrado ao GED.
Então, eu não vou ter um repositório separado de documentos. Eu vou estar todas as informações, todos os documentos anexados, independente do módulo, no Legal Desk, ele vai estar vinculado diretamente com sua solução de JET. Então, além disso, de ter a opção de eu validar se ele tem anexo ou não, foram criadas regras para os anexos também por situação. Então, se a solicitação está pendente ou reprovada, você tem a possibilidade de incluir novos ou excluir anexos que já tinham sido vinculados. Excluir, que eu digo, é excluir o vínculo, tá? Não excluir o documento. Eu excluí o vínculo com essa solicitação. Se a solicitação está no status em aprovação, aprovado ou concluído, você não consegue mais desvincular. Você consegue só incluir novos documentos. E se ela passou para o status de cancelado, aí você não consegue fazer mais nada em relação aos documentos, fica tudo bloqueado. Então, essa regra aqui de restrição foi inserida nesse release também. E foi criada uma tela que obriga a inclusão do motivo do cancelamento, se o cancelamento da solicitação de pagamento não for feita pelo solicitante. Então, antes não tinha essa mensagem, então foi criada essa obrigatoriedade de cadastrar o motivo do cancelamento quando você não é o solicitante. Além disso, foram incluídos aqui no relatório de prestação de contas a informação, quando eu tenho anexo, dos documentos anexados. Então, vi uma lista, então, além da solicitação de pagamento, eu tenho aqui a data em que o documento foi anexado, a hora, o número dele no GED e a descrição. Então, vai aparecer aqui. E, além disso, no relatório de prestação foi incluído o aprovador, a data e a hora que ele aprovou. Seria uma assinatura eletrônica, né, mas comprovando a hora da solicitação e a hora que foi feita a aprovação. Então, foram melhorias também no relatório que foram inclusas nessa versão. Bom, até aqui tudo bem, pessoal, em relação ao jurídico, controle orçamentário, alguma dúvida? A gente sabe que tem bastante gente que ainda não teve contato, né, Rafa, com o controle orçamentário, então a gente sempre gosta de reforçar, de incentivar que vocês olhem, porque às vezes olhando o módulo, aqui a gente passa um pouco mais rápido, né? Pode fazer muito sentido no momento que vocês estão, de organização financeira, tudo mais, então por isso que a gente gosta sempre de falar para olhar com mais detalhe, né? Que pode ajudar bastante. Às vezes está buscando um mecanismo, uma planilha, um controle paralelo, e ele pode vir para ajudar aí a estruturar essa atividade. Normalmente usa-se a planilha, né? Mas a planilha pode escapar alguma coisa, né? Aí acho que o sistema você consegue acompanhar aonde você está consumindo mais do que previsto, e antes disso estourar, você se planejar, você consegue fazer reserva de um valor para que você não pode perder. Então tem bastante funcionalidade interessante, vale a pena pedir uma apresentação mais detalhada. Então agora vamos entrar um pouquinho aqui na questão de conformidade com a LGPD. Então antes de a gente falar do que o Legal Desk tem, eu queria fazer só uma breve introdução para deixar todo mundo na mesma página. Prometo que não vou me estender muito, também não dá para ser muito profundo nos conceitos aqui, até por questão do tempo, até para a gente ter um pouquinho aí de bate-papo, de perguntas e respostas. Então, eu vou fazer só uma introdução para todo mundo ficar alinhado nos conceitos. Então, o que é LGPD? Né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e tem o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pessoais. Tá? Então, o que seria isso? Né? Então, a ideia é permitir mais transparência no que as empresas fazem com os nossos dados. Tá? Hoje em dia, a gente não sabe muito bem o que é feito, a gente fornece dados toda hora, essas informações são muito importantes para as organizações, podem gerar muito retorno financeiro, mas hoje a gente não sabe exatamente por que as empresas pegam meu RG, CPF, por que eles pegam minha localização quando eu estou usando um aplicativo no celular, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade desse tratamento. Então, a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, o seu ponto central, é dar mais transparência e mais controle para nós, os cidadãos, né, sobre a utilização dos nossos dados, porque no fundo os dados são nossos. Então, a lei tem esse objetivo de dar mais transparência e proteger a privacidade e a intimidade das pessoas. Então, a lei, logo no início dela, ela tem 10 princípios onde a gente consegue entender de uma forma um pouco mais clara o que ela pretende.
Então, o primeiro princípio da LGPD é o princípio da finalidade. Então, não quer dizer que a empresa não pode mais ter dado pessoal, que eu tenho que ir lá excluir tudo, que eu não posso mais ter informação de dado pessoal. Pelo contrário, eu posso ter, mas eu preciso ter uma finalidade. Eu preciso ter um propósito. Tá? Não adianta ter por ter. Antigamente a gente falava, né? Quanto mais melhor. Agora não é mais assim. Agora eu tenho que ter exatamente o que eu tenho um propósito. Não adianta eu ter uma lista lá de nome e e-mail que um dia eu posso precisar. Não, isso eu não posso ter, eu estaria ilegal tendo uma informação desse tipo. Eu preciso sempre ter uma finalidade. Então, para eu saber da finalidade, eu preciso saber o que eu tenho. Então, o primeiro passo de qualquer projeto de adequação à LGPD é fazer um mapeamento, fazer uma análise dentro de casa de tudo que eu tenho de informação que trata dados pessoais. Depois de identificar o que eu tenho e qual é a finalidade, eu tenho que ir para o princípio da adequação. Bom, a informação que eu tenho, ela está adequada para a finalidade que eu defini? Por que eu peço, por exemplo, geolocalização se eu definir a finalidade de fazer cadastro de clientes? Então, assim, não tem muito sentido essa questão da geolocalização. Então, eu preciso verificar, validar se eles estão adequados para a minha finalidade, ou rever a finalidade, ou aplicar o terceiro princípio, que é o princípio da necessidade. Tá? Deixar apenas os dados que são estritamente necessários para aquele tipo de finalidade que eu defini. Então, onde entra essa questão da necessidade? Aqueles formulários de entrada de funcionários, muitas vezes são formulários antigos, que eu peguei até de uma outra empresa, como modelo. Para que eu peço aquele monte de dados? Tá? Qual que é a função? Quais dados eu preciso enviar para o social? Quais dados eu preciso para o contrato de trabalho? E quais dados eu pedia, mas nem uso para nada? Então, nesse momento, eu preciso ir lá e eliminar esses dados, tanto das novas solicitações, como do passado. Então, esses são, assim, os três, eu sempre digo que eles caminham de mão dada, né? A finalidade, primeiro eu mapear e definir a finalidade, verificar se está adequado e aplicar o princípio da necessidade. Aí entram alguns princípios relacionados ao direito do titular. Então, todo mundo, nós somos os titulares, somos os donos dos dados, passamos a ter direitos, assim como no Código de Defesa do Consumidor, na LGPD também temos alguns direitos. Eu vou falar de todos no próximo slide, mas aqui nos princípios eles já mostram alguns. Então, nós temos a questão, o princípio do livre acesso. Então, o titular tem que ter acesso a qual informação a empresa está tratando. Então, eu preciso ter um canal de comunicação para a empresa, para as pessoas solicitarem isso, e eu tenho que ter uma forma de disponibilizar. Além de disponibilizar, eu tenho que garantir a qualidade. Então, eu tenho que ter uma forma da pessoa validar os dados que estão ali e até pedir correções, estado civil, endereço, enfim. Então, eu tenho que garantir que os dados estão exatos e com qualidade. E tem que ter transparência. Então, aqui entra um dos principais pontos aqui da LGPD, que é a questão da transparência. Eu preciso saber, por exemplo, eu estou te dando esse dado aqui, você compartilha com mais alguém? Aquele velho caso, né, que você vai comprar um apartamento, compra, no dia seguinte vem lá e-mail da empresa de imóveis, e-mail da empresa de revestimento. Mas quem autorizou você pegar o dado que eu te passei de compra de apartamento, o meu e-mail, meu telefone, e passar para a empresa de revestimento, para a empresa de imóveis? Então, essa transparência tem que estar muito clara e todos têm direito de solicitar. Então, com quem a empresa compartilha a minha informação? Tá? Então, tanto a empresa tem que se preparar para conseguir mapear isso e ter formas de apresentar isso e ter esse canal para essa comunicação com as pessoas para realizarem essas solicitações. Então, esses três princípios, livre acesso, qualidade e transparência, são princípios que também andam juntos, relacionados aos direitos do titular. Aí entram dois aqui, que é segurança e prevenção. Então, as empresas e as organizações precisam adotar medidas técnicas e administrativas para proteger e evitar danos. Então, aqui entra as principais questões que envolvem software, né? Então, o que seriam medidas técnicas? É implementar 2 fatores de autenticação, colocar antivírus, colocar monitoramento de borda para não sofrer ataque, enfim, implementar novos sistemas que protejam. E medidas administrativas são medidas, não são as técnicas, são aquelas onde eu vou melhorar as políticas, criar procedimentos adequados de segurança, treinamento contínuo. Tá? Então, são as medidas administrativas. As duas são importantes e devem acontecer e andar lado a lado, tá? Para evitar tanto
que ocorra o problema e também que evite dano. O nono princípio é não discriminação, então eu não posso utilizar dado pessoal para fins discriminatórios. Então, de novo, tomar cuidado lá na questão da finalidade e necessidade. Por que eu vou coletar ou manter dados que possam me trazer problema relacionado à discriminação? Alguém pode dizer, por exemplo, que não foi contratado porque disse que é de uma religião XYZ, por exemplo. Então, nem pergunto essas informações, nem mesmo numa entrevista pessoal ou verbal. Dá para evitar cair nessa questão da não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Eu preciso conseguir demonstrar que eu estou preparado para todas essas coisas, que eu mapeei, que eu defini a finalidade, que eu tenho um canal de comunicação com os titulares, que eu adotei medidas técnicas administrativas para prevenir que eventos aconteçam. Eu tenho logs das ocorrências para comprovar que não foi daqui que saiu, ou se saiu, foi de uma pessoa específica que havia sido treinado, conhecia as regras, mas mesmo assim infringiu. Então, entra nessa questão de responsabilização e prestação de contas. Tá? Então, com esses 10 princípios, a gente consegue ter uma noção um pouco mais ampla do que a LGPD exige, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre que o Legal Desk pode ajudar em relação a isso. Ô, Rafa, só para deixar o pessoal colocou no chat algumas perguntas, falar que depois que você passar essa parte do LGPD, a gente responde sobre o módulo de correspondente, tá? Tá bom, combinado. Acho que vai sobrar um tempinho e a gente consegue esclarecer todas as dúvidas. E aí, como eu já adiantei lá na questão dos princípios, esses são todos os direitos que o titular tem. Então, ele tem direito de acesso, ele tem direito à atualização, de pedir correção, ele tem direito de eliminação, pedir para ser esquecido. Tá? Então, aqui tem um asterisco, eu estava falando daqui a pouco. Ele tem direito à portabilidade, que é para pedir para transferir os dados dele para uma outra empresa. Ele pode revogar o consentimento e ele pode pedir informações sobre processadores. O que são informações sobre processadores? Com quem ele compartilha? Aquele exemplo que eu falei da compra do apartamento. Aqui na eliminação, tem um ponto importante, porque não é qualquer situação que você pode pedir para excluir os seus dados. Quando a gente define lá a finalidade, tem uma outra atividade quando a gente planta LGPD, que é definir a base legal. De acordo com a base legal, nem sempre você vai ser obrigado a pagar quando o titular faz a solicitação. Tá? Então, por exemplo, uma das bases legais é o consentimento. A pessoa tem que ir lá e consentir que você vai tratar dados dela. Quando você faz por consentimento, se a pessoa vem e revoga o consentimento, pede para ser esquecido, você é obrigado a fazer a eliminação de todas as informações até do passado daquela pessoa. Mas, se a base legal que você escolheu foi, por exemplo, uma legislação, por exemplo, o e-social me obriga a ter essa informação do funcionário. Então, eu preciso manter essa informação aí por 5 anos após o desligamento, por exemplo. E aí eu não posso eliminar o dado, mesmo que a pessoa solicite. Aí eu informo, olha, eu trato esse dado devido a essa base legal, o tempo de guarda desse documento é esse, então eu não posso excluir. Então, a gente consegue ver aqui quanto de trabalho eu tenho que fazer prévio disso em relação ao LGPD. Eu tenho que mapear, tenho que definir a finalidade, tenho que definir base legal, tenho que definir tempo de guarda. Então, assim, não é um processo simples. Então, tem bastante coisa para fazer. Então, a ideia foi só fazer um resuminho aqui de alguns conceitos da lei, até para fazer a amarração do que o Legal Desk está preparado e vem sendo preparado em relação a esse assunto. Aqui são como a TOTUS vem trabalhando nos produtos. Então, o primeiro pilar que a TOTUS vem trabalhando é em relação à configuração de campos pessoais e sensíveis. Então, é um módulo onde você cadastra os campos do sistema onde tem dado pessoal. Isso vai permitir que você oculte ele em algumas situações e vai ser a base para as demais situações como log e relatórios, tá? Que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, todos os campos que eu cadastrar como campo pessoal vai ser a base para eu ter logs mais detalhados e relatórios de dados do titular. Anonimização é uma forma de você descaracterizar o dado, né? Não seria desvincular, mas eu descaracterizar. Depois de um tempo que eu não uso mais, eu posso descaracterizar. Então, proporcionar meios que você consiga fazer esse processo de uma forma mais simples, sem ter que fazer diretamente no banco de dados.
O sistema já possui logs, mas melhorar os logs de ação, alteração, inclusão, exclusão, quando eu trato dados pessoais, para eu conseguir cumprir aquele princípio da responsabilização. Facilitar a geração de relatórios de solicitações do titular. Então, uma vez que eu vinculei lá os campos que têm dados pessoais, através do CPF ou do nome, ele vai gerar um relatório de tudo que tem de informação daquela pessoa. E toda a parte de criptografia e segurança. Então, hoje, o sistema já tem toda essa parte de campos sensíveis, foi disponibilizado nesse último release. A parte de log, já existe o log, mas ele vai ainda sofrer melhorias, porque ele vai trabalhar em conjunto com esse campo que foi liberado nesse release. A parte de relatório também está no roadmap, ele vai ser liberado em breve e também trabalha em conjunto com esse módulo que foi liberado agora de campos pessoais sensíveis. A parte de criptografia e segurança é constante, né? Isso tem algumas coisas que já estão desde a origem, né, do sistema, desde que ele foi concebido, e algumas coisas foram saindo ao longo dos releases, tá? Não só nesse último. Então, por isso, mais uma vez, a importância de estar atualizado, porque sempre sai alguma coisa relacionada à segurança, porque a segurança ela é muito viva, né? Todo dia são descobertas vulnerabilidades novas, e a gente está sempre atento a isso e inclui isso dentro do sistema. Tá? Então, aqui é um mapa de onde a gente vem trabalhando, quais são os artigos onde a lei pontua essas situações, e a gente já está pronto a parte dos campos, a parte de criptografia vem sendo trabalhada, e esses aqui estão no roadmap para serem disponibilizados. Bom, então falando de Legal Desk, que o sistema já tem, e algumas coisas já entraram nesse último release. Então, toda a comunicação do sistema, ela trabalha com certificado SSL, que garante segurança no trânsito de dados. Então, é importante, quem já usa o Legal Desk, abre o Legal Desk agora e vê se ele tem o cadeadinho lá no cantinho esquerdo do lado do endereço que vocês colocam. E se não tiver, vocês não estão usando o certificado. Isso é bem importante ser implementado. Tá? Essa possibilidade já tem desde que o sistema foi lançado, mas nem todos os escritórios adotam. Tá? Principalmente agora que o acesso de fora ganhou muito volume, é super importante fazer a instalação, é super simples, é super barato a contratação do certificado, é um pagamento anual, tem várias certificadoras, existem até algumas gratuitas, onde você gera o certificado e aí a sua comunicação fica criptografada. O sistema ele é protegido contra os principais ataques conhecidos, né? Então aqui já fica um pouco mais técnicos, tá? Mas depois quem quiser tiver curiosidade, cross-site scripting, SQL injection, entre outros. Então isso evita invasão, manipulação de dados, assim como essa opção de utilização de códigos no endereço, ao invés do códigos criptografados no endereço, ao invés do código de verdade. Então, o que seria isso aqui? Em vez de passar lá o código do funcionário no caminho, no endereço que o sistema processar, ele manda um código genérico lá, com vários caracteres, que impede também de você roubar dados. Independente da questão do certificado, as senhas sempre trafegam criptografadas, tá? Então isso garante também que as senhas não vão ser roubadas aí, caso alguém esteja monitorando a sua comunicação. A autenticação sempre foi integrada com a Active Directory. O que significa isso? O Active Directory normalmente é onde os escritórios fazem o cadastro do usuário da rede, onde ele loga no computador. E o Legal Desk não tem uma conta só do Legal Desk. É possível ter, se necessário, mas a gente recomenda que utilize a opção integrada com o Active Directory. Porque você não vai ter uma senha adicional, ele vai ser sempre a sua mesma senha da rede, vamos dizer assim, a senha do computador, e ele vai acompanhar toda a sua política de senha que você já implementou no seu ambiente. Tá? Então, aqui seria uma medida técnica lá da LGPD. Então, eu ter por senhas fortes com troca a cada 3 meses, por exemplo, com um número mínimo de caractere. Uma vez estabelecido isso lá na minha infraestrutura, o Legal Desk vai acompanhar. Então, vai expirar a senha vai ser complexa, a senha vai ser trocada a cada 3 meses. Então, tudo isso ele já herda do Active Directory. Então, é um ponto de segurança bem importante quando a gente fala de autenticação. E, junto com ele, vem o segundo fator de autenticação, que é o MFA. Isso, no último release, tiveram diversas melhorias em relação a esse ponto. Já existia alguns releases para trás, mas no último saíram algumas melhorias, até de comunicação, de performance. Então, vale a pena ativar.
que isso faz? Além da senha, que já é uma senha forte, você precisa ter um segundo fator, que é um token que você gera com o aplicativo. Isso garante que, mesmo que a pessoa tenha a sua senha, descubra a sua senha, ele não vai conseguir logar, porque ele tem que ter o seu dispositivo que está cadastrado no sistema. Então, reforça ainda mais a parte de segurança. Então, quando a gente junta esses dois itens, a parte de autenticação do sistema fica muito robusta e compliance com todos esses questionários aí que a gente tem recebido, aí eu tenho recebido quase todos questionários de compliance de segurança, principalmente por causa da LGPD, né? Então, aqui, quando a gente fala que tem dois fatores de autenticação integrado com o Active Directory e vinculado, aliado à sua política de senha forte, você já fica bem protegido em relação a acessos indevidos. Tá? E, por último, restrições por perfil. Aqui está a grande sacada do LegalDesk em relação à segurança, não só a segurança LGPD e a flexibilidade do sistema, mas aqui, até deixei destacado, é um dos pontos onde a gente onde vai iniciar o trabalho de adequação do LegalDesk, que vai ser por essa parte aqui de restrição do perfil. Por isso, a gente acabou criando aqui uma tela só para explicar todas as possibilidades que o LegalDesk tem em relação a controle nos perfis. Então, vamos lá. Primeiro, restrição de tela. Então, você vai, voltando até para o princípio da necessidade, né? A gente vai colocar para os participantes apenas os modos que eles precisam. Eu não preciso colocar o sistema inteiro para todos. Então, para os advogados, por que eles precisam ter acesso ao módulo de cadastro? Não precisa. Então, ele não vai ter o módulo de cadastro, vai ter módulo só de timesheet, de processo, de despesas, de revisão de fatura e ponto. Eu não preciso ter isso para todos. Já o pessoal da administração vai ter acesso ao módulo de cadastro de profissional e assim por diante. Tá? Então, essa restrição de tela desde o início, ela é a mais simples que tem, então eu vou disponibilizar apenas os módulos que a pessoa precisa usar. Além dos módulos, aí eu tenho um módulo específico que está disponível para mim, mas eu não preciso ver todos os campos. Então, eu posso deixar alguns campos invisíveis. Tá? Porque eu não preciso ter, por exemplo, eu tenho lá campo sexo, tem um cadastro lá do profissional, ou até mesmo do processo, enfim. Só que nem todo mundo precisa ver. Então, eu posso ter perfis em que alguns campos são disponíveis e outros campos não estão disponíveis. Então, eu posso aqui começa o primeiro trabalho. Então, qual que seria o meu minha primeira dica em relação à adequação LGPD no LegalDesk? Levantar quais perfis eu tenho e quem tem acesso a qual perfil. Aí depois, segundo passo, o que eu tenho em cada perfil? Tá? Então eu posso tirar algum módulo, incluir algum módulo? Agora, ok, agora já sei qual módulo, o módulo eu já revisei. Agora eu vou ver conteúdo. Eu preciso desses campos, então esses campos estão disponíveis. Então eu vou até adiantar um pouquinho, falar do novo módulo de campos sensíveis, porque ele pode parecer igual, mas tem uma grande diferença. O módulo de campos sensíveis, eu vou cadastrar os campos do sistema, onde eu tenho dados pessoais. E aí, ele vai ocultar o campo das telas de resultado de pesquisa e das telas de busca. Eu não vou poder consultar, fazer pesquisa por aquele campo e não vai aparecer na lista lá, no grid. Mas se eu editar um registro, dentro da tela de edição e de detalhes, o campo aparece. Tá? Então, qual que é o fundamento aqui? Ele não vai ver numa lista geral, ele não vai ver num contexto amplo, mas ele precisa ter acesso àquele dado. Então, ele vai ter acesso apenas em um registro. Então, quando eu for registrar isso em log, ele vai registrar apenas aquele acesso naquele registro pontual. Já o invisível, não. Eu tiro o campo e ele não aparece em lugar nenhum. Então, eu tenho que pensar em qual situação se encaixa melhor. Ele não precisa aparecer no perfil, eu deixo ele como invisível. Se ele precisa aparecer na edição, mas não precisa aparecer na tela de resultado, e aí eu uso a tela de campos sensíveis. Tá? Então, eu tenho essas duas alternativas. Então, aqui eu estou falando de campos na tela. Então, primeiro eu falei dos módulos, depois os campos disponíveis em tela. E aí depois eu entro para duas informações aqui em relação aos dados. Então, eu posso trabalhar com o recurso de filtro padrão. Então, por exemplo, eu coloco um filtro onde eu só vou ver os compromissos. Vou dar um exemplo da tela lá de correspondente. Eu quero ver só compromissos onde eu sou o correspondente, por exemplo.
e eu deixo esse filtro como padrão e eu não deixo tirar. Então, ele sempre vai ver só os que são para ele. Por exemplo, pré-fatura. Eu deixo um filtro padrão onde só vai aparecer pré-fatura onde o revisor sou eu. Aí eu ponho isso automático e não deixo que esse filtro seja retirado, seja um filtro padrão e obrigatório. Então, eu garanto que eu só vou ver informações pertinentes a mim. Tá? Então, é uma outra forma de restringir, aí já não campos, mas sim dados. Tá? Eu vou criar uma pré-definição, de acordo com um participante que acessar o sistema, ele vai ver apenas os dados em função daquele filtro que eu pré-defini. Tá? Isso, falando de segurança, eu falei dessas questões de pessoa, mas ele serve para outras situações. Tá? Por exemplo, eu quero que, quando eu entrar na tela de processo, só venham os em andamento. Quando eu entro na tela de compromisso, só venham os pendentes. Então, não precisa ser só relacionado à segurança. Tá? Essa função de filtro padrão ela pode servir até para facilitar o dia a dia, mas a parte de segurança é interessante, porque além de criar o filtro padrão, eu posso deixar ele obrigatório, que eu não possa removê-lo. Então, isso ajuda para restringir dados. E aí eu tenho também a opção de restrição de dados. Então, o que seria a restrição de dados? Eu pré-defino quais informações vão aparecer naquele perfil. Então, por exemplo, no perfil trabalhista, eu só quero ver processos da área trabalhista. No perfil civil, eu só quero ver processos do perfil civil. Ou posso restringir no perfil XYZ, eu só quero ver dados do cliente tal. Então, eu posso, por exemplo, criar um perfil de uma área que só vai ver os processos daquela área, de alguns clientes daquela área. Então, eu começo a restringir o acesso indevido à informação. Tá? Ele vai ter acesso a só o que ele precisa. Então, eu consigo começar a reduzir a quantidade de pessoas que acessam dados desnecessariamente. E, por último, a restrição de ações, onde você consegue restringir ações do tipo, não pode excluir um compromisso, porque a perda de informação também é um incidente de segurança. Então, você pode deixar ações de exclusão, ações de exportação de informação, geração de planilhas, você restringe e apenas algumas pessoas podem fazer esse tipo de ação e aí você loga para saber quem fez. Então, tudo quando a gente fala de LGPD é uma combinação. Então, quando a gente fala de Legal Desk, a gente primeiro trata lá, voltar um pouquinho, a comunicação, então tem que deixar a comunicação segura, a parte de autenticação para garantir que somente as pessoas autorizadas vão ter acesso ao sistema, e depois que eu fiz essa parte anterior, eu entro para essa parte dos perfis. Eu tenho bastante coisa para fazer para adequar o acesso às informações. Então, eu posso restringir tela, posso restringir campos com os invisíveis ou sensíveis, e posso restringir dados com os filtros ou restrição de dados, e restringir ação. Então, ele é bem flexível nesse sentido e te dá bastante segurança para você modelar conforme a necessidade do escritório. Ô, Rafa, lembrando, né, que agora está todo mundo recebendo, final de ano, os questionários de segurança, de gestão da informação, de política de acesso, né? Então, o que essa ferramenta, né, o que essa aplicação aí traz de benefício e ajuda a criar evidências, né, para a pessoa poder responder e entregar os questionários, mostrando a segurança que tem implantada dentro do escritório, né? Exatamente. E aí aqui só um caminho, a TOTOS tem adotado no site dela um local chamado Espaço Legislação, onde ali eu tenho vários tópicos, como a parte de social, a parte de fiscal, e tem também a parte do LGPD. Então, é espaçolegislação.totos.com/LGPD, lá tem diversas informações, tem mais detalhes de tudo que eu falei aqui, tem o papel da TOTOS em relação à LGPD, de acordo com o tipo de contrato, tem de cada linha de produto o que está sendo feito, os links, os releases específicos. Então, convido a todos que acessem esse site aqui, ali você vai ter bastante informação referente ao tema, perguntas frequentes, é bem interessante, tem bastante material. Então, vale a pena a consulta, quem está interessado aí no tema, tem bastante informação em relação ao assunto. Bom, então aqui a gente finaliza a questão do roadmap e vamos falar um pouquinho de futuro, né? O Rafa, vamos passar um pouquinho as perguntas. O Romeuzinho já entrou, já está dando uma mão aqui, já respondeu bastante, mas eu acho que são perguntas que eu não sei se está todo mundo acompanhando no chat, as perguntas que tem. Então, algumas perguntas. Por exemplo, Rosângela perguntou sobre o módulo de correspondente, se há necessidade de pagar por licenças adicionais. Isso vai depender do modelo de contrato,
para poder conversar com o gerente, para entender como funciona o modelo de licença adicional, se não tem, se tem custo ou não. O ponto importante aí, é que você, mesmo que o Legal Desk esteja utilizando a autenticação via Active Directory, que eu comentei ali, para a utilização do correspondente, você não precisa ter um usuário no Active Directory para o correspondente. O usuário do correspondente ele fica no sistema. Você não precisa ter um usuário para ele no Active Directory. Tá? Então, é um usuário só de Legal Desk. Então, e aí, a questão de licenças adicionais vai depender realmente do licenciamento. Se for um modelo corporativo, onde você paga por métrica, não precisa. Então, tem essas questões. Tá. Foi exatamente o que o Romeu respondeu. E se há limite para cadastrar correspondente? Não tem. Né? E se haverá treinamento para correspondente, ou se algum treinamento gravado que possa ser disponibilizado. Isso também pode ser combinado com o gerente, a gente pode pensar, o Romeu já respondeu também, em gravar, dar um treinamento para o escritório, isso ser gravado, ou a gente pensar em alguma coisa para gravar, a gente pode formatar isso de acordo também com cada cliente, né? Aí a Ju, saudade. A Juliana Chinem pergunta, tem um custo, ela quer saber, posso fazer a sugestão do valor de serviço para o correspondente individualizado? Sim, pode. Então, correspondente A que tem custo X, o correspondente tem o custo Y. Sim, é possível. Né? Isso seria exibido na tela como sugestão para aprovar. Isso aparece, em razão, você quer falar, Rafa, sobre isso, e que depois também é possível alterar, o Romeu já colocou. Sim, dá para fazer por comarca, para você colocar lá o valor, mas é só uma sugestão de valor. Na hora que você está fazendo a venda, você pode alterar a qualquer momento ali. Isso. Aí tem uma pergunta se o MFA é próprio do Legal Desk ou do AD. O Romeu, não sei se é próprio do Legal Desk. Enfim, eram essas as perguntas. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Acho que tem uma do Diego aqui. Esses campos vão poder ser adicionados ou removidos de maneira simples via tela ou só por customização? Isso eu acho que é do LGPD, Rafa. Hoje, precisa de ajuda do suporte para fazer a remoção dos campos. Mas a gente vai ver aqui no roadmap que um dos itens que está lá é a customização e configuração de perfis de uma forma mais user-friendly, né? Vamos dizer assim. Então, a ideia é que você hoje precisa do apoio do suporte para alguns detalhes, alguns ajustes finais. Então, o trabalho inicial seria fazer todo o mapeamento, definir como fica, e a gente ajudaria nessa finalização. Mas, no roadmap, está previsto que fique de uma forma que você faça de ponta a ponta. Tá. O Carlos Manino pediu aqui para eu lembrar também que a gente tem um pacote para apoiar nas respostas desses questionários, que são gigantes, super detalhados, precisam gerar evidência, então podem contar com a gente também, nos procurar para isso. Aí tem uma pergunta se o Legal Desk autenticará via AML 2.0. Eu não sei. Via SAML? Hoje ele já faz integração com o GED, com outras aplicações via SAML. Mas o Legal Desk em si, eu acho que ainda não. Se o Romeu puder completar, não tenho certeza. A gente pode ficar com essa pergunta via 0365. Ah lá, o Romeu já respondeu que a integração com a iManage nós... Ok, vamos para o nosso roadmap? Vamos lá. Você quer falar um pouquinho, Cid? Não, Rafa, pode ir, você tá aquecido, eu vou complementando aqui. Então, tá bom. Do jurídico, a questão do preenchimento automático, né, com marca Forivar a partir do número do processo, então vou cadastrar o processo, coloco o número e já preenche a localização. Indicadores do jurídico, né, informações importantes lá na área de trabalho para tomada de decisão, isso das questões do jurídico, entre outras solicitações que vão saindo, que são os destaques, né? A parte de dashboard gerencial, toda a parte de relatórios, aquela parte gráfica, né, dos dashboards está sendo reestruturada, então está tendo uma reestilização dos gráficos, está sendo até uma modernização de tecnologia, então todos os gráficos vão ser modernizados. Na parte de revisão de pré-fatura, enquanto
o revisor estiver fazendo a revisão, vai ser possível analisar a margem de contribuição durante a revisão. Então, é bem legal você saber, né? Até, por exemplo, estou revisando aqui, vale a pena reduzir essa hora, a margem está boa, não está? Você consegue, sem precisar sair e analisar um outro relatório, você vai conseguir ter uma análise um pouco mais gerencial no momento da revisão. A parte de pagamentos vai permitir que o advogado realize lançamento de pagamentos a fornecedor. Melhorias no fluxo de conflito de interesse e precificação no case management. Então, a parte de precificação é uma parte bem bacana. Tá? Hoje já tem lá o controle de oportunidades, né? Onde você cadastra as oportunidades, acompanha a temperatura, em que momento, que fase da negociação aquela oportunidade se encontra. E a ideia é que isso evolua para uma solução que faça uma precificação mais automática, de acordo com algumas pré-definições. E isso está para sair também como melhoria, como um novo modo, né? Para melhorar essa questão de precificação. E na parte de sistema mais geral, a parte que eu comentei da LGPD de relatórios e logs, que ainda não estão disponíveis. A tela para configuração de perfis, que foi exatamente a pergunta que fizeram, se você consegue fazer e tal. Hoje ainda precisa, mas vai ter uma tela para isso. Claro que a gente, assim que sair, vai ter que treinar, né? Disponibilizar um treinamento de como usar, vai ser algo mais técnico, né? Algo do dia a dia do advogado, mas o pessoal que faz a gestão aí vai conseguir trabalhar e ter mais liberdade nesse sentido. Vai permitir gravar e carregar as configurações dos grids. Então, você vai poder escolher coluna, tirar, mudar a ordem e isso ficar sempre gravado no perfil do profissional. E na área de trabalho, assim que entra no sistema, vão ter tags ali para agrupamento. Quero ver os widgets de jurídico, quero ver os widgets de faturamento, quero ver os widgets gerais de alerta, de revisão. Então, enfim, você vai ter possibilidade de agrupar, porque começa a ter muita possibilidade, a tela começa a ficar muito cheia. Então, a ideia é você poder agrupar e ter uma visão separada ali, de uma forma mais organizada. Então, esses são os pontos. Não estou com prazos aqui, mas a gente vai disponibilizando conforme necessário, a gente consegue analisar para vocês, caso alguém tenha interesse em algum ponto, aí fala com a gente que a gente consegue consultar e ver qual que é a previsão do item que você está esperando. O que é importante, né, Rafa? Eu acho que por muito tempo, assim, fazia tempo que a gente não dava tanto valor ao jurídico como a gente tem dado, trabalhado, evoluído, que vale a pena conhecer a flexibilidade que a gente tem nos perfis, na formação do perfil, da agenda, dos andamentos, da parte de correspondente, todas essas melhorias agora com os indicadores e tudo mais, como todas as outras frentes, né? A Luciana está perguntando se a gente vai falar um pouquinho sobre as melhorias do módulo de revisão de pré-fatura. A gente escolheu, Luciana, era muita coisa para a gente falar, tem muita lá, por isso que a gente colocou aquele gráfico das melhorias que vem por aí, do que vem, do que já foram corrigidos, né, dos ajustes, e a gente vai pedir para que vocês falem com o gerente de vocês, a gente está com o tempo esgotado, já passamos 5 minutos, acho que a gente pode terminar falando da parceria, e eu vou anotar, Luciana, para a gente poder te dar a resposta, pedir para o seu gerente falar com você, para responder com mais detalhe para você, bem como o Felipe também, tá? Você quer falar um pouquinho, Rafa, das parcerias? Quer que eu fale? A parceria, é importante dizer que a gente está sempre procurando, está sempre atento às novidades, ao que o mercado está procurando, e muitas vezes a solução não é desenvolver tudo dentro de casa. Então, a gente tem um grupo que está analisando isso, ouvindo sugestões e consultando parceiros para identificar o melhor parceiro para cada questão. No último webinar, a gente falou que estávamos quentes com parcerias em peticionamento eletrônico e jurimetria, e a novidade agora é que não estamos mais quentes, já estamos com a parceria firmada, já temos os nomes aí, né? Peticionamento eletrônico by Law Legal, e a parte de jurimetria, estatística aí de dados, jurídica com a Deep Legal. Então, nós já podemos comercializar, temos essa parceria comercial com as duas, já temos produtos exclusivos dentro da TOTS para esses dois produtos. E aí, agora entra no que a gente falou da melhoria contínua, né? Inicialmente, essa parceria comercial, agora os próximos passos é deixar as duas ferramentas alinhadas, o Legal Desk, por exemplo, com o peticionamento eletrônico, e o Legal Desk com
o jurimetria da Deep Legal. Então, nos próximos releases vão ver que vai começar a sair integrações já com essas soluções para deixar a coisa mais centralizada no Legal Desk e você só usar a inteligência do parceiro. Tá? Então, quem tiver interesse também falar com o gerente, né, para entender melhor, os parceiros estão disponíveis para se reunir em conjunto, apresentar como funciona e evolução natural. Queria complementar, então, essa questão da análise contínua. A gente tem um comitê de análise das parcerias, das ferramentas que fazem sentido de acordo com as demandas dos nossos clientes. A gente está sempre avaliando, a gente já tem agenda para continuar avaliando em 2022, reuniões de aplicativos que agregam valor no dia a dia, na rotina, seja ela em automação, seja ela no jurídico, seja ela no dia a dia, como a própria jurimetria. Então, a gente está sempre atento, né? E a gente fica à disposição também, quem quiser saber, a gente fica à disposição para entender como funciona, para poder conversar e formalizar essas parcerias, tá? Bom, e por fim, quem quiser mais informações, tem roadmap, tem informações de eventos, informações do produto. Então, tem um site dentro da TOTS de gestão, na parte de produtos, TOTS jurídico, gestão jurídica by Legal Desk. Aqui tem todas essas informações, próximos eventos, treinamentos recorrentes. Então, tem bastante conteúdo aqui, quem tiver interesse também. Tem a ficha técnica do Legal Desk, então um conteúdo bem rico também, quem quiser consultar. Fica a dica aí de mais um site para vocês navegarem lá no nosso portal da TOTS. Bom, as dúvidas foram acontecendo aí. O Romeuzinho entrou, eu tinha mandado uma dúvida para ele, ele já entrou, já respondeu, e eu acho que isso é que é bacana, né? Que vocês possam conhecer nosso time de desenvolvimento também, que a gente podem recorrer a gente, que a gente sempre vai buscar a resposta e entender, porque às vezes junto na pergunta pode vir uma melhoria para a gente programar e colocar no nosso roadmap também. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Se a gente não se encontrar, que tenha uma excelente festas, um próspero ano, e acompanhem a gente nas redes sociais para que vocês continuem acompanhando os conteúdos que a gente tem gerado para vocês, os release notes, e o que tiver de sugestão também para a gente colocar e preparar para o ano de 2022 também. O Rafa, parabéns, Rafa, ficou excelente a sua exposição, a gente tem vontade de falar de tudo, né? Mas fica corrido. Quem quiser acompanhar no LinkedIn é Simone Viana Salomão, e no Insta, @Salomão, que a gente está sempre postando. Rafa, quer divulgar o seu? Rafael Carboni, no LinkedIn, no Instagram. Não publico muita coisa de negócio, mas no LinkedIn mesmo. E meu e-mail está ali, o celular está ali também. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, pode me procurar também. E obrigado. Foi um prazer estar aqui essa manhã com vocês e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.